salve devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 de verdade. Seu sonho é ser um youtuber do Galo? Chegou o lugar certo, é aqui nos estúdios Apollo 9. Aqui você tem inovação, estamos bem localizados, temos o melhor preço do mercado e a tecnologia é de ponta. E o profissionalismo só tem aqui nos estúdios Apollo 9. Não se esqueça da Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado de Belo Horizonte e região. Afinal de contas, eu tenho para você assistência, medicamento, eu também tenho telemedicina, auxílio exame, auxílio consulta, tudo no lugar só, na Go Life. A Limpa Nome SA chegou para poder mudar a sua vida. Por apenas R$ 599 nós tiramos o seu nome do SPC, Serasa e Boa Vista e você volta a ter crédito. Quer saber mais? Entre no link da descrição. A Carvise é assim, a melhor proteção veicular do Brasil. A adesão é zero, a proteção para SUV é a partir de 80, carros a partir de 69, motos a partir de R$ 49. Fique protegido de verdade com a Carvisa, a importadora elétrica Brasília, sempre pioneira desde 1957, entregando qualidade e serviço para você. Líder no Mercado Livre, com desconto nos componentes elétricos e pagando no Pix tem 10% de desconto. Não jogue fora a oportunidade de comprar o seu novo carro no Portal Autoshop. São 30 anos entregando o que existe de melhor para você. E no Festival de Seminovos nós vamos pagar com 120 dias. Começa a pagar. As taxas são imbatíveis e nós temos aqui a melhor avaliação do seu usado. Papum! Crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum. O link está na descrição. Parcelamos de 12 a 18 vezes. É o mais barato do mercado e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite liberado. Quer ser dono de uma escola oficial do Clube Atlético Mineiro? Pronto, chegou a sua oportunidade. Academia de Futebol do Galo. Aqui você vai tornar o seu sonho realidade. O investimento é desse tamaninho, mas o retorno é desse tamanho. É ótimo! Pode confiar, vem comigo e vem de Academia do Galo. Instituto Céspedes Calvície tem solução e a solução é transplante capilar. Atendimento é exclusivo e personalizado. Parcelamos pra você. E falou que veio do canal Alvinegro? É 13% de desconto. Volte a ficar mais jovem. Tenha sua autoestima de volta no Instituto Céspedes. Não se esqueça, quer se divertir no melhor gameplay do Brasil? É na Inplay. Eu, Beto Guerra, Henrique Vilar e Eduardo Guerra estamos lá brincando e você vai brincar com mais de 180 pessoas que estão lá no mesmo grupo que a gente. E o melhor, lá não é aposta, é gameplay. Você ganha moedas fictícias e brinca. E o cadastro é gratuito e você vai jogar contra mim, contra o Beto e contra o Eduardo. Quer saber mais? No link da descrição do vídeo. Vem brincar comigo na Inplay. Agora, bora para o vídeo. É isso aí, senhoras e senhores, ao vivaço pra falar de Galo pra você, deixa o like e se inscreva. Bom, vamos começar falando aí às 6 da manhã dessa sexta-feira sobre os números horríveis, é assim que a gente pode dizer mesmo, é assim que a gente tem que falar do Atlético, né? Olha só que incrível que o Fael levantou, cara. O Atlético disputou 25 jogos desde o fim do primeiro turno do Brasileiro de 2024 e venceu apenas 5. A temporada passada mandou uma mensagem, ou você monta o elenco para enfrentar os problemas diários do futebol ou vive o pesadelo da tabela. Ignoraram esta mensagem, é a realidade. Aí tá aí os números do Fael, vamos lá ver, ó. Atlético e Santos, aqui vamos pegar de cá, né? Aqui, ó, Atlético venceu o Corinthians, beleza, a última vitória que ele falou. Depois disso, perdeu pro Criciúma, empatou com o Cruzeiro, empatou com o Cuiabá, perdeu pro Fluminense. E aqui eu vou falar um detalhe pra vocês, tá? De time titular e reserva aqui da temporada passada, ó. Titular, aí aqui era reserva, aqui era titular, aqui era titular, aí aqui era reserva, e ganhou, né? Aqui era reserva, aqui era misto, mas não importa, né? Olha pra você ver o levantamento do Fael, que completo que ele é, 2-2, aí o Galo ganha, depois aqui fechou, olha só, velho, que levantamento bom do Fael, cara, um levantamento de alto nível, levantamento muito bem feito, esse 0x0 aqui foi aquele 0x0 com o time reserva, depois nós ganhamos. Aí depois foi Botafogo. Ele pôs um jogo da Libertadores aqui. Olha isso, gente. Olha isso. Olha... não, aqui é o Brasileirão. Botafogo, né? Olha isso, gente. Olha. Aí ele colocou aqui, vitórias. 21 jogos, 5 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. 4 jogos, 0 empate, 2 empates e 2 derrotas. Gols pró, 3. Aqui 22. Gols contra, 29. Aqui 6. Olha isso, gente, saldo de gol menos 7, menos 3, aqui no total menos 10. E o Fael é igual eu gosto das tabelas. Cara, os números são horríveis e isso prova e evidencia o que o Atlético está vivendo.
Né? Isso prova o Atlético nesse Campeonato Brasileiro: 4 jogos, 0 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 16,7% de aproveitamento, são apenas 3 gols feitos, são 6 gols sofridos, são 10 grandes chances, 8 perdidas, são 97 finalizações, sendo 27 no gol. Gente, vocês têm ideia que o Atlético finalizou 27 vezes para fazer 3 gols. 32,3 finalizações para marcar um gol. Olha isso. 63,2% de posse de bola. É o que eu falo com vocês. Não adianta você ter a posse de bola numa partida de futebol. Ela é completamente ignorada se você não é efetivo. A gente chama isso de posse de bola mansa, pacífica, que você tem a posse de bola, você vai girar lá para cá, girar lá para lá e tal. Eu acho até que não é essa a realidade do Atlético, não, de não ter a posse. O Atlético tem a posse. O problema que o Atlético tem, e ele é muito sério, ele é muito grave, é que o Atlético não finaliza bem. Cuca, o Hulk, o Coelho e o Rony não estão funcionando jogando juntos no Campeonato Brasileiro. Funcionou no Campeonato Mineiro, beleza, Campeonato Mineiro é um outro tipo de campeonato. Agora, no Campeonato Brasileiro não tá dando certo, não tá funcionando. Fora que nós temos o meio de campo todo furado. Um meio de campo que não funciona, um meio de campo que não acontece, um meio de campo que não realmente realiza o que é preciso. Então, assim, cara, não há o que se dizer, não há o que se falar, entendeu? A verdade, ela é clara como uma só, que o Atlético tem um problema grave na finalização e precisa ser resolvido. E quem vai resolver isso, vamos ser sinceros, não é o Cuca. Por quê? Isso daqui mostra uma coisa. Quando você tem 63% de posse de bola com 97 finalizações, eu até vou refazer o que eu disse aqui, a posse de bola do Atlético não é mansa e pacífica. Ela não é mansa e pacífica. Ela é uma... Eu vou até refazer, repito, vou refazer aqui, porque agora, dá aqueles estalos na nossa mente, né? Olha pra você ver. Nós temos no total nos jogos 63,2% de posse de bola. Isso se dá por alguns motivos, é importante a gente refazer o raciocínio e explicar. Por que o Galo tem essa posse de bola tão alta? Porque o Galo pressiona os adversários, o Galo é muito melhor que os adversários? Não é isso. É porque os adversários entregam a bola pro Atlético a partir do momento que eles estão ganhando. O Grêmio, quando estava ganhando do Atlético, ele entregou a bola pro Atlético. O Santos, quando estava ganhando, entregou a bola pro Atlético. O Vitória, o tempo todo, entregou a bola pro Atlético, você não entregou. Porque o Atlético se expõe muito. E é um time que tem a posse de bola e finaliza muito, mas finaliza mal. De 97, 27 são no gol. E dessas 27, se a gente olhar as chances que o goleiro realmente fez grandes defesas, vai ser bem menos. Então, assim, cara, é 32 vezes que você chuta pro gol pra finalizar uma. Isso é um número absurdamente ruim. Isso é um número absurdamente alto e sem sentido. Então, assim, o que eu vejo dessa situação toda? O Cuca vai ter que mudar o esquema tático, fortalecer esse meio-campo, que é primeiro para parar de tomar gol, e aí ele fortalecer nesse meio-campo, sair em jogadas de contra-golpe é a única solução que eu vejo. Igual o Filipão fez quando ele pegou aquela sequência de 10 derrotas, e aí ele foi e falou assim, cara, eu vou recuar esse time, lá em 22 para 23 do Cudê, aí eu vou recuar, 23, né? Eu vou recuar esse time e vou jogar no meu jeito no contra-golpe. Talvez assim funcione, porque o jeito que você, Cuca, está fazendo, evidentemente não funciona, evidentemente está falhando e evidentemente não vai funcionar. E eu acho que já ficou claro. Eu acho que mudanças precisam ser feitas no tipo de jogo que nós estamos implementando, porque o que está sendo feito está falhando. E diante dessa falha, nós não temos alternativa que não seja, peraí, deixa eu fazer mudar a trajetória, mudar a estrada, mudar o caminho. Deixa eu, em vez de levar para cá, levar para lá, porque talvez funcione melhor. É a única maneira que eu vejo, senhoras e senhores. É a única maneira que eu vejo. Agora, talvez você do outro lado da tela enxergue alguma coisa que eu não esteja enxergando, por óbvio, porque como somos seres humanos diferentes, a gente tem maneiras de enxergar as coisas. Então, na verdade, o que? Precisa melhorar muito a finalização e precisa fechar esse meio campo. Esse meio campo está muito aberto, principalmente pelo lado direito. O lado esquerdo está bem resguardado. Por isso que eu acho que no futuro, a volância do Atlético vai ser simples, Alan Franco e Rubens. Não vai ser outra não, por o Rubens fechar esse meio campo do lado direito, o Alan Franco fecha do lado esquerdo, ou vice-versa, que acho que funciona também. O Alan Franco jogou a vida toda do lado direito, inclusive na seleção ele joga de lateral direito, em muitas oportunidades. Fechar esse meio campo e colocar, talvez, sacar o Rony, colocar o Scarpa para atuar pelo lado direito com o Rony Coelho lá na frente e pelo lado esquerdo põe o Bernard. Talvez funcione, mudar. Nós temos que mudar.
Do jeito que tá, não está funcionando. Eu acho que já ficou claro. Então talvez uma mudança seja necessária. Bom, vamos partir para o segundo tema e falar da pior campanha dos últimos 20 anos do Atlético. Quem fez essa matéria foi o Henrique André, lá da Itatiaia. E a matéria tem o seguinte título: o Atlético tem o pior princípio no atual formato do Campeonato Brasileiro. Desde 2007, o Atlético nunca teve uma pontuação tão baixa quanto nos primeiros jogos disputados na Série A. Aí ele vem aqui explicando, né, que a pontuação do Atlético ela é muito baixa, né, que o Atlético não tinha uma pontuação tão horrível assim há 20 anos. E ele fala assim, ó: o Atlético segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Nessa quarta-feira, o time comandado pelo Cuca foi derrotado por 2-0. O revés, como visitante, o Atlético atingiu marca negativa na competição mais importante do país. Considerando todas as edições que participou no formato de pontos corridos com 20 clubes, que lembra que antes era 24, né? O Galo nunca havia atingido a pontuação tão baixa nas 4 primeiros jogos. Com dois na atual, os mineiros ocupam a penúltima colocação. Então, assim, olha para você ver que grave, né? O Atlético aí, num momento, chegou ao fundo do poço, né? Chegou lá embaixo mesmo, né? E eu acho que isso está bem evidente, isso está bem claro. O Atlético chegou num lugar em que há muito tempo ele não frequentava, que há muito tempo ele estava distante, que há muito tempo ele não estava por ali. Realmente o Atlético está muito mal nesse momento no Campeonato Brasileiro e não há o que dizer. Em 20 anos de campeonato, o Atlético nunca teve uma pontuação tão ruim. E, cara, isso daí tem vários fatores, né? Vários fatores. Foi a falta da diretoria montar um elenco decente pro Cuca. O elenco é muito fraco, o elenco é ruim, né? O time principal é bom, o elenco é ruim. Mesmo o time principal tá jogando e não tá conseguindo vencer. É por conta de finalizações ruins, né? Um mau momento, aí vem o segundo fator, o mau momento dos atacantes do Atlético. Um mau momento, eu vejo um desespero, aí agora eu falo assim, além do mau momento, eu vejo um desequilíbrio aqui, ó, de alguns jogadores que estão sempre fazendo a pior escolha, sempre chutando de qualquer jeito, sempre chutando de onde dá, no desespero de fazer um gol. Bom, vamos falar de Alan Franco, que está retornando. Senhoras e senhores, Alan Steven Franco, que lesionou, tem tudo para voltar. Pelo menos é o que a gente está escutando aí de vários influencers e alguns jornalistas. Eu mesmo perguntei para pessoas do Atlético, elas me disseram que é o mais provável na semana que vem. Mas, sendo muito sincero, acho que foi muito mais para me despistar, até porque eu não fui em fonte, eu fui no pessoal por aqui mais fácil mesmo. Então, acredito eu que o Alan Franco voltando ajuda. Olha, o Alan Franco ficou com bons jogos fora. Então eu não sei se a volta do Alan Franco vai fazer essa diferença toda, até porque eu nunca, diferente de muitos, eu não acho que o Alan Franco faz essa diferença toda no jogo, que ele é aquele jogador que, nossa, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquele outro, meu Deus. Eu não vejo isso como vários veem. Eu vejo o Alan Franco como um jogador médio. Então, mas pelo menos ele é melhor que o Gabriel, que o Vera, né? E aí ele e o Rubens, pra mim, os dois ali pode ser que dão um jeito na defesa. Bom, o Cuca falou da importância desse próximo jogo. Então vamos ver o que o Cuca disse da importância do próximo jogo. O próximo jogo é sempre o mais importante, né? Mesmo um campeonato de pontos corridos, de 38 jornadas, o próximo jogo é sempre o mais importante e a maioria, ou quase todos, os times já aprenderam a disputar o Campeonato Brasileiro, né? Nós não estamos no começo que a gente imaginava, mas ainda temos tempo para recuperar. Quem sabe a partir de domingo. Tempo para recuperar realmente tem. O Cuca, quando ele fala que ele não está onde imaginava, eu vou te explicar. O Cuca, ele calcula que por jogo você tem que ganhar 2 pontos. Obviamente, não é assim que funciona. Ele fala de ganhar os jogos em casa e tentar empatar os fora. Não é claro que você vai ganhar fora também, aí empata em casa, mas ele faz uma conta de 2 pontos por partida. Então, como nós fizemos 4 pontos, nós tínhamos que ter feito 8 pontos. E nós fizemos 2. E aí o que acontece? Para você ter ideia do tão distante que nós estamos do título, né, que é a busca do Atlético, né, a busca de qualquer time que disputa o brasileiro, e como nós estamos distantes até do G4. O Atlético vai disputar 12 rodadas antes da parada. Essas 12 rodadas representam uma pontuação enorme. 30 vezes 10, 36 pontos. Então, mas não é 36 pontos que normalmente um time está marcando na 12ª rodada. Eu fiz uma conta e mostrei ao torcedor que é o seguinte, das 12 nos 5 últimos anos, 20, 21, 22, 23 e 24, e 12 rodadas, os times tinham uma média de 27 pontos. Claro que tinha vez que tinha 33, tinha vez que tinha 24, mas a média é 27. E aí, na média de 27 pontos, pro Atlético chegar nisso agora, olha que loucura. O Atlético para chegar, deixa eu abrir minha amiga calculadora para mostrar para vocês aqui, peraí, vamos lá. Olha para você ver. Pra gente chegar em 27 pontos, menos 2, nós estamos de 25.
O Galo ainda tem, deixa eu fazer as contas exatas aqui para não falar nada de errado, né? Com o torcedor do outro lado da tela. O Galo ainda tem mais, vamos lá. Botafogo aqui, Mirassol, Juventude, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Ceará e Internacional. Nós temos mais 8 jogos, então era isso que eu estava imaginando mesmo. Vamos voltar para lá. 25 dividido por 8, nós teríamos que somar, ganhar todos os jogos. Para poder chegar lá. Para poder estar no G4, né, é 24 pontos. Menos 2, dividido por 8, nós teríamos que fazer 2,75, ou seja, ganhar todos os jogos. Praticamente. Então é impossível. Então o Atlético já tem que mudar a estratégia agora e tentar pelo menos um G6. O G6 normalmente é 21 pontos se você chega no G6. Mas é praticamente impossível, porque o Atlético teria que ganhar todos os jogos. O que o Atlético tem que fazer agora é um campeonato de recuperação. Dos 8 jogos, ele tem que ganhar pelo menos 5. Se ele ganhar 5 jogos, ele faz 17 pontos. 17 pontos mantém ele ali até o 10º. E dali em diante, você faz o campeonato de recuperação, porque ainda aí daria tempo. Mas realmente você vê como se abre uma distância. Abre-se um distanciamento real, né? Bom, vamos continuar falando do momento atleticano e vamos trazer agora o Edu Panzi falando do que está acontecendo no Galo. Vamos lá. Vamos ouvir o Edu Panzi. São 4 jogos no Campeonato Brasileiro, o Thiago, e cada jogo com sua história. E hoje foi disparado o pior jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro. Aliás, o primeiro tempo do Atlético foi completamente fora da curva. Um time apático, desconcentrado, desorganizado. Tomou um gol de bola parada e já vinha sendo incomodado com bola parada, perdendo a maioria para o Santos. Depois do primeiro gol, o time cochilou. Quando é para você se alertar com o gol que você toma, você dorme e no primeiro lance em seguida, sobe lateral, sobe ponta, sobe zagueiros. Todo mundo lá em cima, o Santos recupera uma bola e todo mundo tem que correr para trás, e aí é igual castelo de carta, né? Se o lateral ficou, vem um zagueiro para cobrir o Alonso. Se o Alonso veio cobrir a subida do lateral, o zagueiro da direita, o Lianco, vem cobrir o Alonso. E aí o Saravia chegou atrasado no Barreal para fazer o segundo gol. Então foi um primeiro tempo do Atlético, foi uma tristeza. Se a gente falou em outras oportunidades de um Atlético que empilhava lances e finalizações, contra o Santos o Brasão não fez uma defesa no primeiro tempo. E não foi um Santos avassalador não, cara. O Atlético tomou de 2-0 para um Santos que também não fez lá essas coisas de um grande jogo, não. Neymar arrastando no campo, né? Arrastando, teve a lesão. Ó, isso o Santos finalizou no primeiro tempo 3 ou 4 vezes. Foi muito, a maioria com bola parada. Então o Atlético perdeu para um time que, sinceramente, não demonstrou essa qualidade toda para fazer um 2-0 e tenha sobrado contra o Atlético. Então fica ligado o alerta. E voltou para o segundo tempo com mudança de atitude, talvez. Mas foi muito pouco, né? Não foi o suficiente. O Santos foi inteligente, acabou, como eu disse, cozinhando o Galo na segunda etapa. O Brasão até começou a trabalhar mais. Uma finalização do Rony, depois uma cabeçada do João Marcelo. Pelo menos o Atlético fez o goleiro do Santos trabalhar, né? Em relação às atuações individuais, cara, o Coelho tá mal, o Rony tá mal, o Hulk tá mal, o Scarpa jogou mal, o Alan Franco tá fora, o Gabriel Menino entrou mal. O Igor Gomes entrou bem de novo, o Bernard tentou, mas tá todo mundo farto de apenas o Bernard tentar. O Atlético que foi bem, apesar de ter perdido do Grêmio, o Atlético que fez um bom segundo tempo contra o São Paulo, um Atlético que lutou muito contra o Vitória e um Atlético que jogou muito mal contra o Santos. O torcedor que viu o Galo com bom desempenho não entregando resultado, hoje contra o Santos viu o resultado péssimo e o desempenho ruim. Quando a gente imagina que vai enxergar a evolução, a coisa não aconteceu, pelo contrário. Tá aí o Edu Panzi, né, trazendo apenas a realidade, né, senhoras e senhores. Podem querer dizer o que quiser, pode falar o que quiser, pode fazer o choraminho que quiser, mas ele só contou a realidade. Ele apontou fatos, e contra fatos não há argumentos. A grande realidade é que o Atlético hoje vem atravessando um momento muito, muito ruim, onde os jogadores não se encontram. E aí eu tenho que escutar o Brax falando sobre isso aqui, ó. Vamos só ainda falar sobre essa questão da base, porque o Cuca ele tem já com ele essa coisa de acompanhar os jogos da base. A gente viu, você também teve lá no Sesc, acompanhando esses jogos. Esse acompanhamento
ele vai ser frequente, né? Os jogadores vão estar sempre ali numa ligação direta entre o Sub-20 e o Atlético. A gente pode ver alguns jogadores durante a temporada vindo treinar, mesmo quem não está, por exemplo, nesse jogo de hoje. Sim, é uma extensão do profissional. O Sub-20 precisa ser essa extensão do profissional. Já é uma categoria de exigência de alta performance. E a gente tem visto os últimos jogos, a gente subiu o nível de intensidade, subiu o nível de competição. E é isso que a gente precisa para trazer esses atletas que eventualmente podem entrar no jogo amanhã. Se eles estão aqui é porque eles estão aptos para entrar. Na verdade, os atletas foram decididos antes do jogo de ontem, até para não causar nenhum tipo de constrangimento, mas não foi pelo jogo de ontem com o Corinthians, mas sim pelas observações dos jogos do Sub-20, do brasileiro, pelo jogo treino que a gente fez também do profissional. Então o Cuca conseguiu observar de perto, que é ali para ele na beira do campo, dentro do campo 1, para poder observar esses jogadores, e isso vai ser sim uma realidade. Quando a gente precisar de atletas dentro de uma composição de viagem ou de relacionados num campeonato brasileiro, a gente vai recorrer à base. Nós vamos sempre ter espaço para a base, porque há clubes hoje no Brasil que nem espaço para a base tem, seja no time titular, seja no banco de reservas. Então a gente vai querer sempre ter um elenco de qualificação, um elenco qualificado, mas a gente quer qualificar também a nossa base. Quando eu falei que eu tinha que ouvir ele falando, não era sobre esse vídeo não, é do próximo, tá? Isso aqui ele tem razão, né? Vou até retificar aqui para não ficar uma coisa errada. Isso aqui ele tem razão em tudo que ele disse. Você tem que ter essa aproximação, cara. E essa aproximação é assim, você tem que colocar o time, e isso é muito claro para mim, Sub-20 espelhado no time principal, para quando o treinador precisar acionar e ir lá e buscar. Não há importância alguma em ser campeão do campeonato Sub-20 brasileiro. Não há importância nenhuma de você ganhar uma Libertadores, um Mundial de campeonato, essas coisas. Isso é bobagem. O que tem que acontecer é você tirar um cara de lá e colocar no seu time principal e ele ser útil. Tirar um Zé e falar assim, vou pôr ele aqui na volância porque o Zé vai conseguir fazer isso que eu preciso. Aí quando ele vir... Agora, o que eu vou discordar assim, com muita veemência dele não, porque há times que não utilizam. O Atlético não utiliza, o Cuca não utiliza, né? Quando a gente vai falar assim de goleiros, a gente utiliza porque os nossos goleiros são os goleiros mais tops que nós temos por aí nos últimos tempos. Mas vamos falar a verdade, o Rômulo tem um ano que não joga, o Ivan Roman só jogou por pressão. Porque o Ivan Roman, ele foi no Sub-20 para fazer uns trabalhos legal, para ele acostumar com o futebol brasileiro. Beleza, mas o menino já jogava profissionalmente há tempos. Não temos lateral direito da base, não temos lateral esquerdo da base, não temos volante da base, não temos meia da base, não temos atacantes da base. É tudo conversa. Que o Atlético passa a utilizar. Não há verdade nisso. Até porque também, eu vou até defender aqui também o Atlético agora. Né? Falei que não uso, mas agora vou defender o Atlético. Também os meninos não têm a qualidade para jogar. Né? Essa é a grande realidade. Agora, fato é que tem que ter um início, e o Brax está dando início, e isso nós temos que tirar o chapéu pro Brax. Você pode fazer a crítica que você quiser pro Brax, você pode brigar com o Brax quando você quiser, você pode reclamar do Brax, mas o Brax está fazendo um trabalho muito bom na base. Trouxe gente de alto nível para a base atleticana, está contratando para a base atleticana, ele está fazendo o investimento que tem que ser feito. Tá certo? Então isso daí, realmente eu tenho que concordar com o Brax e tudo, é por isso que eu fiz a minha retificação aqui, não era desse vídeo que eu queria falar, era de outro, né? Do próximo tema, na verdade, né? Que ele fala da busca por reforço. Bom, vamos colocar aqui de uma vez então, vai lá, Brax. Trazer jogadores nessa janela do meio do ano, o Atlético já tem que estar trabalhando agora, né? Buscando nomes, buscando alternativas, né? A gente já está. Diariamente a gente faz esse trabalho, é um trabalho de prospecção de mercado, é um trabalho de reuniões com intermediários, com clubes, visitas a alguns clubes. A gente obviamente abre porta do Atlético e também tem a porta aberta em outros clubes. Isso já começou para que a gente não tenha que iniciar só com o período de registro, né? É um trabalho constante. Enquanto tiver possibilidade de fazer movimentos, a gente vai trabalhar e pode ter certeza que a gente não para e não descansa enquanto a gente não entregar um clube melhor para o torcedor a cada mês que se passa.
Ô Braga, você vai me desculpar, assim, eu tenho respeito pelo seu trabalho, eu venho falando aqui que você tá fazendo uma mudança na categoria de base, eu venho aqui falando que você tá trabalhando certo, mas você não pode falar isso numa entrevista. Olha, você chega pra gente e fala assim, não, nós estamos trabalhando todo dia, pô, é um mínimo do mínimo. Mas, cara, por que não foi feito nessa janela agora? O Cuca pediu muito um primeiro volante, o Cuca pediu muito um jogador que jogasse pela esquerda, mas foi muito. Mas nós temos vários jogadores no meio, o Alan Franco, o Rubens, o Gabriel Menino, mas não tem um primeiro volante de origem. Mas nós temos aqui o Igor Gomes, há 3 anos reserva. O Bernard ainda tem esperança, disse aqui nesse canal e mantenho, até o meio do ano eu vou proteger o Bernard, porque eu acredito que ele possa dar a volta por cima. E detalhe, tá? Deu uma melhoradinha, pequena. Mas deu. Então, assim, não há cabimento de você falar isso. O que tem que ser dito é a realidade. Iremos reforçar a equipe, sim ou não, no meio da janela? Sim, iremos, podem ficar tranquilos. Já temos alguns nomes trabalhados, alguns nomes na janela. O Cuca já concordou com as nossas avaliações, estamos trabalhando. Agora fica a pergunta, por que não resolveu? Porque não tinha dinheiro. Beleza, então vamos deixar isso claro pro torcedor. Vamos chegar pro torcedor e falar assim, torcedor, nós não contratamos, não é porque nós achamos o elenco top, Ultimate Plus, não. Sabemos que o elenco precisa de reforço, sabemos que o elenco precisa de mais, nós não temos grana. E no meio do ano nós vamos ter mais verba, no meio do ano a gente tem um planejamento que o dinheiro vai entrando e nós vamos fazer. Porque o torcedor sabe que vai trabalhar com o que tem e vai longe. A verdade é que o Cuca pediu o Pochettino, a verdade é que o Cuca pediu um ponto esquerda, a verdade é que o Cuca pediu um volante, e vocês não deram pra ele. Quando ele pediu um zagueiro, vocês trouxeram o Hugo, que pelo amor de Deus, né, Brax? Isso aí você tinha que ter impedido, cara. Não, mas o Cuca queria muito, era virar pro Cuca e falar, Cuca, por favor, não vou trazer isso não, o cara tá encostado lá, vamos tentar com a base aqui, eu vou ali na imprensa, eu vou assumir a bronca pra você, eu vou falar que você pediu, entendeu? Mas que diante da situação financeira nós não podemos fazer e que nós vamos utilizar a garotada. E que, né, nós precisamos do apoio do torcedor nesse momento. E aí você pronto e acabou. Não tem cabimento. Bom, vamos dar continuidade aqui e falar de Fábio Gomes. Alguns de vocês estão me perguntando, e aqui é bem rápido sobre o Fábio Gomes, se o Atlético vai vender o Fábio Gomes. Gente, o contrato do Fábio Gomes está acabando com o Bolívar. Ele tem o passe já com valores fixados, né? O Atlético já tem, não é que o valor está fixado, pelo que me falaram não está, mas o Atlético já tem um valor definido e está esperando o Bolívar fazer a proposta da maneira que tem que ser. Bom, se o Bolívar vai fazer a proposta ou não é outra história. Deixa eu mostrar para você aqui, ó, Fábio Transfer Market Bolívar. Olha para você ver como é que tá o Fábio nesse momento por lá, tá? Vamos lá, entrou, vamos lá. Fábio, 27 anos, avaliado em 700 mil, né? Ele tá, nesse momento, vamos lá, na divisão de abertura, 3 jogos, 2 gols e 1 assistência, na Libertadores, 2 jogos e 1 gol. Então, o Fábio vem jogando bem nessa temporada e a temporada anterior. Bom, se eles vão pagar, se isso vai ser finalizado dessa maneira, ainda não se sabe, tá? Ainda não se tem ideia, mas tudo indica que o Bolívar deve fazer uma proposta assim, porque ele está jogando bem por lá. Bom, senhoras e senhores, os senhores todos os dias nas lives estão me perguntando o seguinte, quem acompanha o canal Alvinegro sabe disso? Cuca, pode cair domingo? Vem mais uma derrota, rap, o Cuca cai? Gente, não existe. E eu perguntei isso pra gente da alta cúpula, falei, ainda mandei pra pessoa assim, estou perguntando por desencargo de consciência. Se o Cuca perder, até de uma forma feia, ele cai? Ele pode pedir conta? A pessoa me respondeu assim, não existe a hipótese da saída do Cuca. Foi essa a resposta. Foi desse jeito, me escrita assim, não existe a hipótese da saída do Cuca. Tá certo? Foi escrito desse jeito. Estou falando pra vocês a maneira que a pessoa me respondeu. O jeito que eu perguntei, eu dei uma floreada pra vocês aqui. A forma respondida foi essa. Não existe hipótese da saída do Cuca do Atlético. Então, mesmo que o Cuca venha a perder feio, ele não vai sair. Por quê? Porque a diretoria sabe, no fundo, eles sabem, gente, que eles erraram e eles não tinham dinheiro. E outra coisa, se a pessoa falou comigo, nós não temos dinheiro pra contratar, nós estamos muito trabalhando agora na conta do chá, por conta de não ter a Arena MRV, por conta que o dinheiro da televisão começa a entrar agora, nós não fizemos adiantamento de receita, nós estamos com problema de caixa, essa pessoa me disse, está com problema de caixa, as contas estão difíceis de serem pagas, inclusive eu vou trazer isso no vídeo da hora do almoço, né, a dificuldade que o Galo tá em trazer com dificuldade de caixa mesmo, essa pessoa me disse isso, e que a diretoria sabe que tinha que ter reforçado o elenco, não fez, e que é até uma exclusiva, de certa forma, que eu tô dando aqui para vocês, né, que eles têm ciência que tinham que ter reforçado o elenco, mas eles não tinham dinheiro para trazer as peças que realmente vão solucionar. Bom, é aguentar agora, ver o que ser feito, o que vai ser feito. O Atlético precisa vencer o Botafogo domingo de qualquer maneira. Hoje é sexta ainda.
Domingo tá longe, mas nós estamos passando raiva desde ontem. Um abraço, fiquem com Deus. Eu volto 11 horas da manhã para mais notícias de Galo para vocês. Valeu, turma. Tchau.